cedinho o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e seus carros de guerra cercando a cidade. Então entrou ele em casa e disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que são contra nós. Então orou assim: o Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Respondeu Deus à oração dele. E então o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Feche os seus olhos. Meu Deus, é com grande temor em meu coração que faço essa oração nesta noite. Cuida de nós. Cuida de cada família que está aqui, meu Pai. Dentro do templo, do lado de fora do templo. Aqueles que assistem pela internet. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Espírito Santo, nós entregamos agora voluntariamente a chave dos nossos corações, para que o Senhor nos console, fale conosco, nos instrua, nos direcione, mas sobretudo, abra os nossos olhos espirituais. Nós queremos ver o que esse moço viu. Nós queremos ter a convicção de que esse lugar está rodeado por carros e cavalos de fogo do Senhor. Nós queremos ter esta certeza e descansar e folgar no Senhor, em saber que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais numerosos são os anjos do Senhor do que os caídos que nos atormentam. Maior é Deus do que o diabo. Maior é Deus do que as nossas enfermidades. Maior é Deus do que as nossas lutas. Maior é Deus do que as nossas aflições. Maior é Deus do que as nossas enfermidades. Maior é Deus do que as nossas brigas. Maior é Deus do que os nossos problemas. Maior é aquele que está conosco. Aleluia! Aleluia, Jesus. Ajude-nos, Pai, nesta noite a tirarmos estas escamas dos nossos olhos, escamas que nos impedem de enxergar a Tua glória, escamas que nos impedem de confiar na presença gloriosa do Senhor. Deus nos ajude. Ajude a compreender um pouco mais a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Guarda os nossos facilitadores, nossos professores, as salas onde estão acontecendo os cultos infantis, o berçário, meu Deus. Coloca ali anjos acampados ao redor de cada criança, de cada professor. Deus, os demais ministérios desta igreja que estão de prontidão, que estão de pé como um grande exército uníssono, para que este culto de adoração ao Senhor seja uma bênção. É assim que nós oramos crendo. E também quem crê diga amém. Amém. Aleluia. Me ajuda a pregar para esse vizinho seu aí, olha. Fala para ele assim: Deus hoje vai te mostrar coisas novas. Fala para ele assim, ó, fica de olho aberto. Era um tempo de guerras, um tempo de conquistas, um tempo de batalhas. E o rei da Síria, da potente Assíria, resolve então marchar em direção a Israel, a tomar a cidade dos hebreus. E ele vai intentando ali
algumas campanhas de guerra para minar as defesas de Israel. Mas segundo o texto, todas as vezes que ele se reunia com seus generais, e eles combinavam, vamos atacar por aqui, por acolá, lá em Israel, numa cidadezinha de Dotã, Deus entregava para Eliseu todos os planos daquele governante sírio. E a Bíblia diz que isso acontece muitas vezes. Chega um ponto desse rei ficar inflamado, e ele chama os seus generais e pergunta: quem é o delator? Tem alguém nos traindo. Temos um caguete aqui, né? Um traíra. Quem é? E um daqueles seus conselheiros pede a palavra e diz: não é isso não, Senhor. Nós somos leais a Ti, ó Rei da Síria. É porque tem profeta em Israel. Tem profeta no meio do povo de Deus. E é ele o responsável pelos nossos fracassos militares. É ele que fica sabendo de tudo que o rei fala, até nas suas próprias recâmaras. Diga: Deus tem câmeras, tem câmeras, microfones em todas as recâmaras desse mundo. Ele ouve tudo. E esse profeta então vai lá no rei de Israel e dá as coordenadas: não passa por ali não que eles vão atacar ali, não passa por aquele morro não que eles vão atacar acolá. E então, por conta disso, havia sempre uma frustração nesse grande exército sírio. E aí o rei fala assim: então para a guerra, para tudo, que agora o meu inimigo não é mais Israel, meu inimigo agora é esse cara aí. Separa a maior guarnição, separa o maior comando, separa uma grande quantidade de soldados e carros com cavalos e vai lá para matar esse cara. Eu quero o sangue dele. E eles então partem rumo a essa cidadezinha de Dotã e cercam a cidade de uma forma que não havia como alguém escapar daquele cerco. E de manhãzinha, talvez o menino acordou mais cedo do que o seu mestre para fazer o café da manhã. E quando ele sai da sua casinha, da sua taberna, ele dá aquela visão de 180 graus. E o que ele vê é uma grande tropa com sangue nos olhos. Aqueles imensos cavalos sírios, aquelas imensas bigas de guerra. E eles ali, uma cidadezinha miúda. E o pavor então tomou conta desse homem, deste aprendiz de profeta. Preste atenção, não estamos falando aqui de um homem qualquer, estamos falando de um homem temente a Deus, um homem que seguia os passos de Deus, um homem que ia ser o próximo profeta. Ele era um aprendiz de profeta. E ele fica absolutamente apavorado, e a única palavra que ele tem para expressar o seu pavor é ai! Quando o homem fala ai, é porque a coisa está feia. Quantos pais estão dizendo ai, porque descobriram uma conduta indevida de um filho? O coração quase sai pela boca. As mãos ficam suadas e trêmulas, a boca seca, a garganta fica com gosto de sangue, os olhos ficam cheios de palpitações. E a pessoa só tem uma coisa a falar: ai! Ai! O que significa ai, né? Ai é uma expressão de pavor. A gente fala ai quando alguma coisa vai cair, a gente fala ai diante de um acidente, a gente fala ai diante de uma notícia. Quantos cônjuges tem falado ai nesses últimos tempos aí, ó, porque descobrem mentiras do seu cônjuge. Descobrem coisas no Facebook, na internet, no celular e digam ai! Parece que o chão sai fora. Ai! E olha para um, olha para outro e fala como esse homem.
que vamos fazer? O que eu faço agora? Não tem saída para mim. Olha a quantidade de cavalos e cavaleiros. Olha o tamanho desse problema. Olha o cerco que eu estou. Quantos profissionais nesse tempo aí de crise estão dizendo, ai, quando chegam para trabalhar e tem um comunicado, compareça ao departamento pessoal. Ai, olha para o amigo. Ai, como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou arrumar um emprego nessa recessão? Ai, quantos ais são proferidos todos os dias, ou como diria a nossa presidente, né? Dioturnamente, noturnamente também. Diuturnamente e noturnamente. Quantos ais, né? São proferidos por pessoas que vão para pegar o exame. E o prognóstico às vezes é algo grave. Que a pessoa olha aquilo e diz, ai. E o médico diz, senta. Que eu tenho algo para te falar. E quando o médico termina de falar, ela olha para o parente que está do lado e diz, ai, não sei o que fazer. Ai, irmãos, coisa tremenda são as aflições que nós enfrentamos. Mas graças a Deus, que nós não estamos sozinhos. Mesmo com o ai na garganta, mesmo com um aperto no coração, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e ver que maior, mais poderoso, mais tremendo, mais amoroso, mais cuidadoso é o Senhor que está conosco. Claro, isso não nos destitui o direito de nos apavorarmos e dizer ai, mas para cada ai que você proferiu nos últimos dias, Deus tem uma revelação espiritual de mudança e de transformação. Eu creio nisso. Eu creio, preste atenção, eu estou falando com fé. Eu creio que cada ai que você liberou nesses dias chegaram nos céus e Deus vai transformá-los num ui! É vitória! Aleluia! Pode glorificar o Senhor por isso, querido. Aleluia! Aleluia! Eu acho interessante isso porque eu aprendi algumas coisas tremendas com esse texto. Primeiro, é que não há nada oculto para o nosso Deus. O que o inimigo está planejando contra você, querido, está gravado no DVD do mestre. E ele vai para frente, vai para trás, e ele vê, e ele observa, e ele manda o antídoto contra esse veneno, porque o diabo veio com planos, matar, roubar e destruir, mas como ele vê tudo, ele ouve tudo, ele veio para desfazer as obras do diabo. Fica tranquilo, ei, presta atenção, olha para mim, você não precisa colocar roupa de Sherlock Holmes e pegar uma lupa. O maior investigador de todos os tempos joga no seu time. Fica tranquilo. Foi o que ele disse, não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, e não há nada oculto que não venha a ser revelado. Querido, ele falou isso com seus discípulos, a despeito dos fariseus, que tramavam pegá-lo. Ele falou, fica tranquilo, tudo que eles estão macumunando lá, tudo que eles estão preparando, planejando para me destruir, os meus ouvidos ouvem, porque o meu Deus
tem ouvidos em todos os lugares. Então para de investigar. Ei, esposa, para de investigar seu marido. Ei, pai, para de investigar seu filho. Você vai ficar ansioso, você vai ficar angustiado, você vai ficar perturbado. Faz o seguinte, meu irmão, abra o seu olhar espiritual e comece a ver, porque Deus vai revelar para você o que está escondido. Querido, olha, a maior oração que o crente pode fazer quando ele está perturbado é: Deus, não me deixa ser enganado, revela o que está oculto aos meus olhos, não deixa o teu servo ser enganado. Amém? Então fala para o teu vizinho aí, fica tranquilo, Deus vai revelar na hora certa, fica tranquilo. A segunda coisa que eu anotei, e talvez essa seja o pilar desta mensagem de hoje. Quando eu leio esse texto, eu percebo que pior do que ter inimigos, e isso, nós já nascemos com um, porque nascemos com a essência pecadora, e o diabo quer sempre fazer a gente pecar, para a gente ser separado da glória de Deus. Então, pior do que ter um inimigo, nessa história, querido, presta atenção nisso, é ter um companheiro sem visão. Ou é você não ter visão, ser um cego espiritual. Então diga, pior que ter inimigos é ser um cego espiritual. Porque repare isso aqui. O moleque entrou na tenda gritando: Eliseu, Senhor, meu mestre, o bicho está pegando, mas vou morrer. E talvez se eu fosse o mestre, a minha oração seria: Senhor, nos tira daqui. Sim ou não? Estamos cercados. Senhor, nos tira dessa dívida. Senhor, nos tira desse aperto. Senhor, nos tira dessa briga. Senhor, nos tira desse litígio. Sim ou não? Ou talvez eu orasse assim: Senhor, mata os meus inimigos. Fulmina eles, Senhor, para a tua glória. Taca fogo neles, como João pediu. Desce fogo do céu. Esse seria um pedido natural de alguém que está apavorado, sim ou não? Ou me tira daqui ou mata eles. Não. O problema para Eliseu não eram os inimigos. O problema para Eliseu era a falta de visão do seu discípulo, do seu aprendiz, do seu estagiário. Então a oração de Eliseu é assim, olhando para aquele moço, ele diz: Senhor, me ajuda. Senhor, meu aprendiz, abre o olho desse caboclo. Senhor, me ajuda aí, olha aí. Ele não está vendo o que eu estou vendo. E se ele não está vendo o que eu estou vendo, ele precisa ver. Então a oração de Eliseu foi: Senhor, abre os olhos do meu moço. Então repara, querido, que o foco do profeta não foi o exército da Síria. O foco do profeta não foi o que poderia acontecer com ele. O foco dele foi: Senhor, eu tenho um pedido nesta manhã. E o cara está aqui suando frio. O meu pedido é: abre o olho dele. Essa é a minha oração para você nessa noite, querido. Não te peço que te tires do mundo, mas te peço, livra-os do? Livra-os do? Era como se Eliseu estivesse dizendo: não precisa tirar a gente daqui não. Só abre os olhos dele, porque ele não está vendo o que ele precisa ver. O nosso problema hoje, querido, é a falta de visão espiritual. Então fala para o teu vizinho aí, abre o olho, irmão. Mas não é esse zoião que está me olhando, não. Esse aí, na verdade, ele fechado funciona melhor. Abra os seus olhos espirituais. Fala para 2 ou 3 aí. Abra os seus olhos espirituais nessa noite e veja o que Deus está fazendo por você. E observe que Deus está preparando algo novo para você, meu irmão. Jesus, nós estamos cegos. Deixamos as circunstâncias
entulharem o nosso monóculo, o nosso binóculo, a nossa visão está turva, a nossa visão está prejudicada. Então Deus nessa noite vai abrir o seu olhar espiritual, querido, e quando você enxergar o que Deus está preparando para você, você vai folgar. Em nome de Jesus. Você me entende até aqui? Diga amém. Diga graças a Deus. Hoje os meus olhos vão ser abertos. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Baseado no texto, eu separei 4 características de uma pessoa, de um homem sem visão. Primeira característica é pessimista. Ninguém jogou uma agulha em Eliseu, mas ele já estava chorando. Igual o homem que agoniza com gripe, né? Vai tomar injeção amanhã, já começa a chorar hoje. Os caras não... Ninguém ameaçou ele, os caras estavam ali, formadinho, quietinho. Quando ele viu, ele já pensou no que poder... Ele já pensou sendo rasgado de flecha, sendo pisoteado pelos cavalos, ele só arrancando os dentes da boca, arrancando o escápulo, arrancando os dedos, polegares dos pés e das mãos. Ele pensou em todas as formas que tinham na época para poder... aquela selvageria, para poder humilhar. Então ele ficou, mas ninguém estava tocando nele. Ninguém. Pessimismo. Irmão, tem gente que é tão pessimista que ele acredita que se ele comprar um cemitério, as pessoas param de morrer. Misericórdia, irmão. Meu Deus, vai ser pessimista assim lá longe. Pô, cara, tudo vai dar errado. Parece aquela hiena, o Wall-E. A vida, céu, amar. Pelo amor de Deus, ei, presta atenção. Maior é o que está contigo. O nosso Deus é motivador. O nosso Deus é vencedor. O nosso Deus não nos abandona, querido. Podem se levantar o que for contra você. A vitória certa no nome de Jesus. Joga esse pessimismo fora. Você vai vencer. Você vai passar por essa crise. Você não vai morrer antes de ver a glória de Deus na sua casa. A sua família é projeto de Deus. Creia nas promessas de Deus. Segure nas promessas de Deus. A sua casa será chamada casa de oração. Você vai romper, você vai pular esse obstáculo. Esse negócio não é para te matar, é para a glória de Deus. Aleluia! Meu Deus! Meu Deus! Como posso ser cristão que tenho Todo-Poderoso morando dentro de mim através do seu Espírito? Toda a majestade, toda a glória do Criador. Isso é pessimista. Não. Pessimista não. Diga pessimista. É homem sem visão. Fala para o teu vizinho, abre o olho aí. Segundo ponto. O pessimista é contagioso. Já reparou isso? Irmão, a desgraça. E ele pega a desgraça, encapsula a desgraça, sente a desgraça, treme, mas ele não fica quieto. Ele posta no Facebook, ele manda e-mail para os amigos, ele manda o WhatsApp, ele fala para toda a vizinhança, a desgraça vai chegar, a peste vai chegar, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Aí todo mundo começa a ficar apavorado, o cara entrou dentro da casinha, está lá Eliseu ainda de remela no olho. O que foi, meu filho? Fica apavorado, fica apavorado. Para. Que isso, irmão? Não. Maior é aquele que está em nós, mais numerosa é a multidão que é a nosso favor, meu irmão. Pelo amor de Deus, lembra dos espias? Foram lá ver a terra e voltaram 10. Pelo amor de Deus, não vão lá não. É terra que come gente. A muralha costa no céu. Olha só o que o pessimista vê. Ele vê o que não existe. Ele ouve o que ninguém falou. E ele sente o que não é para sentir. Para de ser pessimista, irmão. Você vai romper. Fica tranquilo. Essa promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus se cumpre na vida daqueles que creem. Espera.
Não deixe o pessimismo tomar conta de você e para de lançar pessimismo sobre os seus familiares, sobre os seus filhos, sobre os seus colegas de trabalho. Ih, tá sabendo, irmão? Parece que a empresa está mal das pernas. Aí todo mundo, ai meu Deus do céu. Ei, para. Ei, não são as circunstâncias que movem a fé do cristão. Nós não andamos por vistas. Nós andamos por aquilo que cremos. E o que nós cremos são em promessas para mim e para você. Amém, querido? Amém? Fala para 2 ou 3 aí, não me contamina não. Fala para ele, se eu vou vencer. O homem sem visão, ele só acredita na força do seu braço. Ele entra lá, apavora, bota pilha em Eliseu está parado. Tirando uma remelinha básica de manhã. Aí não bastando isso, a gente precisa fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? A gente, tipo eu e você. Milhares ao redor. O que a gente vai fazer? Você tem gente fazendo isso. Apareceu um prognóstico de morte. Você não é médico. O que eu vou fazer? Nada. Nada. Alguém foi embora. Cada um tem livre-arbítrio. Foi embora, você está chorando. O que eu vou fazer? Nada. Meu irmão, tem hora que a melhor coisa a se fazer é não fazer. Fala para o teu vizinho aí, fica na sua, irmão. O cara está descabelado, nós precisamos fazer alguma coisa. Eliseu se mexe, Eliseu. Fazer o quê, irmão? Tem gente que acha que tem síndrome de Deus. Que ele é capaz de mover céus e terra. E ele põe as hérnias para fora. De esforço. Para, irmão, ei. Basta cada dia o seu. Não. Descansa no Senhor. Confia nele. E ele satisfará os desejos do teu coração. Acalma-te no Senhor. Nada de estresse, nada de pessimismo. Maldito é o homem que confia na força do seu. O que eu vou fazer, Eliseu? Nada. Fala para o teu vizinho aí, não faça nada. Um homem sem visão é um homem que só olha a circunstância. Presta atenção. Ele chegou dentro, olha, irmão, olha como é que a pessoa sem visão, ela é contagiosa. Ele abriu a porta, caraca, fechou. Chegou lá dentro, ele já sabia quantos carros tinha, quantos cavalos tinha, o tamanho dos cavalos, o tamanho da tropa, como eles estavam posicionados. Ele deu um relatório completo da desgraça. Tem gente que é especialista no caos, já viu isso? Eu chamo de profetas do Apocalipse. O cara só se aproxima de você para dizer, eis que te digo, Apocalipse está chegando. Eu falo, misericórdia, irmão. Seja profeta de boas novas, seja atalaia das boas notícias. Tem os pés, bem-aventurados, bonitos, quando você anuncia as boas novas de Deus. Para de ficar, sabe, tem gente que está se especializando na crise, já reparou? O cara vai conversar, ele pode conversar sobre qualquer assunto, sexo, vai entrar Dilma no meio. Está falando sobre educação, vai entrar problema lá na fase. Tudo, o cara se especializou, tudo dele está ligado à crise. Ele, na verdade, ele é um consultor maior com relação à crise. Eliseu está nem aí quantos tem lá fora. Eu não quero saber quantos tem lá fora. Mas tem carro também, não quero saber se tem carro. Mas tem cavalão, não quero saber se tem cavalo, nem que fosse jumento, meu. Estou preocupado se tem cavalo, carro. Não, mas você tem que fazer alguma coisa, porque eles estão enfileirados em forma de círculo. Caraca, de noite, estava de madrugada, ainda ele conseguiu ver isso tudo. Por quê? Porque os olhos espirituais dele estavam fechados, mas o zoião da cara estava aberto.
enxergando as circunstâncias, enxergando a crise, enxergando os inimigos, enxergando as consequências das suas escolhas, enxergando o mal, enxergando a desgraça. Fala para o seu vizinho, para de me olhar, zoião. Meu irmão, tem gente que é zoião, cara. Ele olha para você e só vê a desgraça. Incrível. Você faz 10 coisas certas. Aí você erra em uma. O cara vai falar o quê? Sobre que você errou. Queria falar nada não, irmão, mas sou seu amigo, não posso deixar de falar. Sou sim, sim, não, então vou ter que falar. Você errou. Profeta do caos. Profeta da discórdia. Desanimador de auditório. Pelo amor de Deus. Para com isso, irmão. Abre a sua visão hoje. A oração de Eliseu foi: Senhor, abre os olhos do meu discípulo. A minha oração nessa noite é: Senhor, abre os olhos dessa igreja, abre os olhos desses pais, dessas mães, desses filhos, desses profissionais. Abre, alarga a visão deles, para que eles vejam que o que está nos esperando é o melhor de Deus está por vir. Meu Deus. Sabe, tem uma frase que eu gosto muito. É assim: pare de me falar das dores do parto, me mostra logo o bebê. Porque tem gente que só fala das dores do parto, viu? Você vai na casa da pessoa que teve neném, você não quer saber. Irmão, foi horrível. Quase tive uma parada cardíaca. E sangrou, e vazou, e explodiu, e puxou com fósseis, e deu soco, e teve que rasgar, e cortou por baixo. Ih, irmão, foi uma desgraça. Aí você fica ali assim: meu Deus, eu vim aqui para ver o bebê. Eu quero a vitória, não quero o fracasso. Eu quero os detalhes do que Deus fez de bom na sua vida. Não me interessa o que o diabo fez de ruim, porque eu não estou nem aí para o diabo. Eu quero é glorificar o que Deus faz de bom na minha casa. Me mostra a sua bênção. Será que eu tenho aqui, será que eu estou pregando para pessoas aqui que teriam motivos de sobra para glorificar pelo que Deus tem feito? Eu tenho pessoas aqui que poderiam glorificar de pé aquilo que Deus fez em suas vidas. Eu tenho gente aqui que é grata. Aleluia! Meu Deus! Glória de Deus! Glória de Deus! Vitória de Deus! Visão de Deus! Aleluia! Pode sentar. Meu Deus! O céu está se abrindo nesse lugar. Meu Deus! É isso, irmão. É isso. Seu filho não é perfeito? Não, não é. Mas diga, eu tenho filhos. Seu casamento não é perfeito? Mas diga, eu estou casado. Seu carro não é aquele que você deseja? Mas diga, eu tenho um carro. Sua bicicleta não é aquele? Diga, eu tenho uma bicicleta. Seu emprego não é o emprego dos sonhos? Diga, eu tenho emprego. Sabe, para de falar das dores do parto. Apresenta logo a criança. E vamos celebrar. Amém. Glória a Deus. Vamos ler o verso 16 de novo. Só para a gente lembrar. Eliseu disse: não tenha medo, meu filho, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: ó Senhor, abre os olhos do meu empregado e deixe que ele veja. Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima. Olhou para cima. Ele olhou para cima. Meu Deus, olha só, o perigo está em baixo, mas o socorro está em cima. O inimigo está em baixo, mas o Cristo está em cima. Os carruagens de sírios estão lá em, mas os carros de fogo de Deus estão lá em. Você está entendendo isso? Presta atenção.
Aleluia. Meu Deus. Meu Jesus. Deus respondeu a ele, o empregado olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Diga sobrenatural. Diga embaixo, é natural. Em cima, sobrenatural. Diga embaixo, mortal. Em cima, imortal. Diga embaixo, impossível. Em cima, impossível. Diga embaixo, não me interessa. Eu vou olhar para cima. Aleluia. Você está entendendo a mensagem de Deus para você, né? Aleluia. 4 características do homem com a visão aberta espiritual. Primeiro, não teme o mal e fortalece os seus pares. Primeira coisa que ele falou com Eliseu: Eliseu, não tema. Para alguém falar para você não tema, significa que ele não está temendo. Eliseu, não tema. Por quê? O medo, ele atua numa área do nosso sistema nervoso e ele produz palpitação, sudorese. O medo produz alucinações. O medo atrapalha a visão. Você começa a ver ou montar na sua campo de visão aquilo que não é real. A história daquela árvore batendo na janela do quarto que você dormia quando era novo. De noite, a árvore batia. Você viu ali zumbis, demônios, capetas. Era uma árvore. De manhã, quando você acordou, era uma árvore. Você fala, o demônio foi embora, aleluia. Mas não era. Era o medo, sim ou não? Então, querido, é sempre Deus, quando Ele ia levantar os seus mártires, os seus cooperadores, Ele dizia, não tenha medo. Ser forte e corajoso, não tenha medo. Esforça-te, tem bom ânimo, não tenha medo. Porque o medo paralisa. O medo me impede de avançar, sim ou não? O medo, ele trabalha contra a gente. É claro que o sistema criado por Deus, chamado medo, ele é bom para um monte de coisa. A gente tem medo de fogo, a gente tem medo de altura, a gente tem medo da água, a gente tem medo de escuro. Por que isso? Porque é um sistema de defesa. Desde pequeno a gente tem medos que são medos que trabalham como um dispositivo de segurança, sim ou não? Agora tem medos que nós criamos aqui, ó. Irmão, tem gente sem dormir com medo do que pode acontecer amanhã com o filho. Como se estivesse debaixo da sua asa, você pudesse cuidar melhor. Meu irmão, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham aqueles que vigiam ela. A sentinela estão de graça. Não é você, querido, é o Senhor que você serve. Então descansa no Senhor. Ele cuida dos seus. Ele não desampara os seus. Ele é socorro bem presente na hora da... O salmista dizia, o meu socorro vem do... Sim ou não? Sim ou não, querido? Então fala para o teu vizinho aí, não temas. O Senhor é contigo. Respira fundo, querido. Sabe, respira fundo e manda esse medo embora hoje. Porque você vai começar a enxergar o que Deus está fazendo a seu favor. Existe uma grande batalha espiritual acontecendo agora, nesse momento aqui, olha, e fique tranquilo, a vitória é certa no nome de Jesus. Porque em Cristo nós somos muito mais do que... Você acredita nisso? Diga amém. Amém. Então pergunta aí para quem está do teu lado, então por que o medo? Deus é contigo, homem. Deus é contigo, jovem. Fica tranquilo. Se mantém na posição e você vai ver o livramento que Deus vai te dar. Fica tranquilo. Aquieta o seu coração. O Senhor sempre nos diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando você se aquieta, você reconhece que Ele é Deus. Pessoas inquietas demonstram incredulidade. Então Jesus diz para nós,
aquietai-vos. Fica tranquilo. Senhor, tira o medo do coração desse meu moço aí. Ele está nervoso. Se ele tiver com medo, ele vai fazer besteira. Irmão, boa parte das decisões equivocadas que nós tomamos na vida, tomamos por medo. Já reparou? Medo de perder? Medo de cair? Medo de não conquistar? Medo de não ter como pagar? Medo de não ter como conquistar aquilo ou ganhar? E aí a gente toma decisões equivocadas. Então, em nome de Jesus, não tenha medo do que está contra você. Tema aquele que é a seu favor. Acho que você não entendeu o que eu falei. Não tenha medo daquele que é contra você. Temei aquele que é a seu favor. Porque ele tudo pode. Só teme a morte quem acredita que quem mata é o diabo. Mas a minha Bíblia diz que o Senhor, na cruz, tomou a chave da morte da mão do diabo. Então meu temor vem do Senhor. Ele eu preciso temer, sim ou não? Até porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, sim ou não? Deus está falando com você, diga amém. Amém. Segundo ponto, de um homem de visão espiritual, sabe que maior é aquele que está a seu favor. Isso cria esperança. Esperança em meio à dor. Esperança em meio à crise. Esperança em meio à guerra. A pessoa esperançosa, ela crê que quem está no controle é o Senhor. Mas o que está acontecendo comigo agora é ruim. Claro que é, mas Deus está permitindo. E na hora que Ele falar cessa, vai cessar. Se está acontecendo é porque Deus está permitindo. Ele está te ensinando alguma coisa. Como eu disse aqui semana passada, você está num campo de prova. E Deus não está querendo te reprovar. Deus está querendo que você seja porque quando você é aprovado, querido, você sobe um degrau de maturidade espiritual e santidade. Sim ou não? Então fica tranquilo. O seu Deus é maior do que o seu problema. O seu Deus é maior do que essa tragédia que se anuncia. O seu Deus é maior que a crise. Uma crise, pelo amor de Deus, olha a crise perto de Deus. É um grãozinho de mostarda. Deus criou todas as coisas. Ele criou os luminares, irmão. Você acha que Ele está com medo de crise? Todo o ouro que foi extraído em toda a existência da humanidade não foi criado por homens. Foi Deus que criou, assim ou não? O homem só vai lá e tira. O homem criou ouro? É possível criar ouro? Não é possível, irmão. Então preste atenção. Tudo que você precisa, Deus já criou. Talvez não esteja na tua mão, mas você vai garimpar com olhar, visão espiritual, vai encontrar e vai ser abençoado. Diga o que eu preciso. Deus já tem. Eu só preciso esperar para receber. Fica tranquilo. Terceiro ponto. Um homem com visão espiritual é um homem que usa a oração para vencer o inimigo. Ele falou, fica tranquilo, Eliseu, eu vou orar. Eu vou. Ele foi lá olhar? Foi lá olhar? Diga, homens de visão não são curiosos. Vamos lá! Está muita gente! A gente vai morrer! Ô Eliseu, vamos orar primeiro. Orar. Fale com Deus. Dobre o teu joelho. Apresente a Deus as suas súplicas, querido, com ação de graças. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Se você quer um milagre grande, aprenda a orar com intensidade. Jesus Cristo foi o homem que mais padeceu nessa terra, e para ele viver o ministério dele, uma coisa ele fazia: orava. Era um homem de oração, sim ou não?
Daniel foi outro que passou muito perrengue nesse mundo, e para vencer todas as adversidades, que ele fazia? Orava. Quantas vezes por dia? Quantas vezes? Pergunta para o teu vizinho, você está orando 3 vezes ao dia? Aí ele ficou com cara de paisagem, pergunta, 2? Ele fez mais cara de paisagem, pergunta, 1? Ele ficou com cara de paisagem, ainda pergunta ele, você quer vitória mesmo? Você tem certeza? Então fala para ele, vai orar, irmão. Dobra o teu joelho no secreto do teu quarto, fecha a tua porta sobre ti, que o teu Deus em secreto vai falar com você e vai te revelar a estratégia. Para de ficar andando atrás de profeta do caos. Para de ficar andando atrás de papagaio gospel, que fica repetindo profecia, querido. Você não é filho adotivo, você é filho do Altíssimo. Dobra o teu joelho que o teu pai fala direto com você. Ele não precisa de intermediário para falar com o filho dele. Meu Deus. Nós estamos quase voltando ao tempo do sacerdotalismo. Eu preciso de um sacerdote para falar comigo. Eu preciso de um turim. Eu preciso de um joguinho de cartas gospel. Eu preciso de uma caixinha de promessa. Eu preciso. Fala comigo, Senhor. Fala, mas não quer dobrar o joelho. Irmão, você quer ouvir Deus? Dobra o teu joelho no secreto do teu quarto. Ele vai falar com você. E se ele não falar nada, é porque você está enfrentando uma prova. E aí quando está na prova, o mestre fica calado. Não adianta pedir cola para o professor, sim ou não? Então abra a sua visão espiritual hoje em nome de Jesus Cristo e comece a orar mais. E para a gente encerrar, um homem de visão vê, fé vê. E porque ele vê o que ninguém vê, ele faz o que ninguém faz. E porque ele faz o que ninguém faz, ele vai em lugares que ninguém vai. E porque ele vai em lugares que ninguém vai, ele sente o que ninguém sente. E quando ele sente o que ninguém sente, ele é capaz de fazer o que ninguém faz. Homens de fé precisam abrir a sua visão espiritual para enxergar mais. A miopia espiritual tem transformado cristãos em fantoches gospel. Mas se a gente gastasse metade do tempo que a gente gasta com tecnologia, metade, 1/3, com o joelho dobrado, pode ter certeza, querido, você já estava cantando o hino da vitória há muito tempo. O nosso problema é que a gente quer cantar o hino da vitória que alguém está tocando. Digo o hino da vitória que eu vou cantar. Quem vai tocar é Deus. Amém? Vamos ler então o verso 18. E eu vou encerrar. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta é a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou até Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirá. Fere aqueles que fizerem prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, e despediu-os, e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas contra a terra de
Um homem visionário é um pacificador. A palavra de Deus diz que nós vencemos o mal com o... Sabe, irmãos, esse desejo de justiça tem transformado pessoas em amargas, rancorosas. A motivação pode até ser certa, mas a forma como se faz é uma forma sem amor. E a minha Bíblia diz que sem amor nada tem valor. O que é certo, amém, queridos? Mas isso não me dá o direito de ter fúria, raiva, ódio. E tem muita gente se tornando aquilo que ela condena no outro. Um pai que condena a ação de um bandido que tirou a vida do seu filho, e ele condena essa atitude, e essa atitude realmente é terrível, muitas vezes dentro dele, ele se torna o assassino que ele condena. E se possível for, ele mata esse homem. Sim ou não? Uma esposa traída, muitas vezes se torna o algoz do seu marido traidor. Então aquilo que ela condena nele, ela faz de uma forma ou de outra, e vice-versa. Preste atenção, querido. O diabo, ele vai tentar te fustigar para que você se pareça com ele. Preste atenção. Se tem uma coisa que o diabo não tem é filhos, ele é estéril. Por isso ele quer os filhos de Deus. Mas você é filho do Altíssimo, você se parece com Ele, você tem o DNA de Cristo, você tem a mente de Cristo, você tem o sangue do Cordeiro nas suas veias espirituais, e ainda que o diabo tente contra você, querido, continue parecido com o seu Deus. Se você se deixar levar pelas mazelas do diabo, se você se deixar levar pela fúria, pelo espírito de justiça, e a minha Bíblia diz que na justiça do homem não opera a lei de Deus, você se torna como aquilo que você condena. Você condena o seu patrão que te trata mal, mas dentro de você tem um malvado querendo prejudicar esse patrão. Você fica com raiva do vizinho que maltratou o teu filho, mas dentro de você nasce uma erva daninha que odeia esse vizinho. Existiam pessoas rodeando para matar Eliseu. Eliseu pediu a Deus, Deus, cega os homens aí por um momento. Cegou, todo mundo cego. Ele chegou lá no meio dele. Gente, eu sei onde está Eliseu, vem cá. Amarrou um no cavalo do outro, ele foi puxando. Caminhou alguns quilômetros e levou eles e colocou no centro da praça de Samaria. Samaria já era uma cidade maior, a capital na época de Israel, então ela tinha um armamento bélico maior e naturalmente aquela guarnição, por maior que fosse, não era o exército da Síria, era uma guarnição. Então seriam facilmente dizimados pelo exército de Samaria. E aí o rei de Samaria, quando ele vê que os homens chegam ali cegos, ele diz, vamos matar todo mundo. Ele fala, não, matar que isso? Você mata o pessoal da guerra, eu não, sou profeta, eu tenho visão espiritual. Não vou matar, não vou fazer o quê? Arrancar os dedos? Não. Tudo bem, Senhor, só fazer uma justiça de Deus, deixar eles nus. Não. Então vamos roubar os cavalos dele? Não. Então vamos botar eles para correr no tapa? Não. O que a gente vai fazer? Vamos dar um banquete para eles. Não, você está louco. Sim, quero o melhor pão, melhor cabrito assado, água transparente, preferência com limãozinho e gelo, igual tem em hotel que a gente gosta. Não, isso não é possível. Faz isso, preste atenção. O que aconteceria se Samaria dizimasse aquele pequeno pelotão ali, aqueles 100 homens do exército da Síria? O que aconteceria? Eles seriam vitoriosos naquele momento, sim ou não? Sim ou não? Depois. Caraca, meu. A Síria vinha com sangue no olho para detonar. Olha o que aconteceu. Abre o olho deles. Abriu. Todo mundo chegou. Ih, caraca, vou morrer. Não, vou morrer não, pode sentar. Quer pãozinho, água, ricota, geleia, comidinha. Ah, tudo bem. Quer um pouco, cappuccino. Vai querer o quê? Tomaram, comeram. Estão ali, né? Eles estão nos alimentando para matar. Para as nossas tripas vir para fora cheia.
Só pode ser isso. Não. Acabou de comer. Agora a saída é por aqui, ó. Vocês querem que a gente leve vocês lá? Não, tudo bem, a gente vai sozinho. Eles voltaram, presta atenção. Voltaram para a Síria. O que aconteceu depois? Paz. Durante o tempo, paz. Por quê? Porque Eliseu pagou o mal com o... Irmão, isso funciona. A Bíblia diz que quando eu pago o mal com o bem, eu ajunto brasas sobre a cabeça do meu inimigo. Queima a cabeça dele. Mas como? É porque ele pira. Ele fala, não, eu arrumei para mandar esse cara embora quando eu trabalhava com ele naquela empresa. Agora eu estou desempregado, ele me colocou na empresa dele. Não, esse cara está doido. Eu maltratei o filho desta mulher quando ele era mais jovem. Agora, o filho dela está cuidando do meu filho lá na salinha. Eu prejudiquei essa pessoa num tempo da minha vida. E agora essa pessoa está querendo o meu bem, irmão. A igreja, ela é um grande mistério por conta disso. Porque aqui é lugar de pacificadores. Porque a minha Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores. Porque serão chamados, diga, filhos de Deus. São pacificadores, não são justiceiros. Diga, homem de visão, é pacificador, não é justiceiro. Você está me entendendo? Quando você tenta fazer justiça com as próprias mãos, você impede que Deus faça a justiça dele. Quando Deus está no controle, Ele é a nossa justiça. Todo mundo ficou de boca aberta. Ninguém entendeu a estratégia de Eliseu, mas funcionou. Quando você perdoa, você tira de dentro de você uma raiz venenosa que está matando mais você do que aquela pessoa que você não gosta. Quando você perdoa, você não liberta o outro. Às vezes o outro nem sabe. Nem sabe. Nem sabe. Quando você perdoa, você liberta a si mesmo. Quando você diz, ele merecia, eu tenho razão. Mas eu sou o filho de Deus. E a minha Bíblia diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. E se eu for esbofeteado do lado direito, eu tenho que entregar o lado esquerdo. Eu vejo homens de Deus dizendo assim, eu sou crente, mas não sou bobo, bateu, levou. Isso deve estar em Heresias 4. Porque na minha Bíblia, diz que a melhor coisa é dar do que receber. Aí o cara, por isso que eu dou bufetada. Não. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Isso aqui é muito sério. O mundo quer que você se pareça com o diabo, mas Jesus te fez para ser um filho dele. O diabo quer que você tenha as mesmas atitudes dele. Mentiroso, acusador, tentador, vingativo. Mas Deus nos salvou para as boas obras. Quando você, volta a dizer, não é bobo quem perdoa, bobo é quem guarda o veneno dentro do seu próprio coração. É como um homem, querido, que tem um quintal grande cheio de bicho. Tem galinha, tem porco, tem cachorro, tem gato. E aí aparecem alguns ratos. Ele vai lá na casa de campo e compra um saco de... Como é que chama aquele negocinho rosinha? Chumbinho. Ele compra um saco de chumbinho e joga no quintal dele para matar os ratos. E o que vai acontecer? Vai matar todo mundo. Tem gente aqui que já até fez isso. Eu sei, pode fazer cara de paisagem, ninguém te chama de homicida animal, não. Mas quando você guarda a raiva, era como se você guardasse um saco de chumbinho dentro da sua alma, querido, uma hora alguém vai comer. E o pior, quem pode comer são seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais. Então, em nome de Jesus,
aprenda a ter uma visão espiritual. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é espiritual. Aqui embaixo eu não guardo chumbinho, mas lá em cima eu tenho espada, eu tenho escudo, eu tenho capacete, eu tenho bota, eu tenho cinto, eu tenho a palavra de Deus. A batalha é lá em cima, é na oração, é no jejum, é no perdão, é na graça, é na misericórdia. Irmão, nós vamos vencer o diabo com as armas que Deus nos deu. Você não vence o diabo com as armas dele. Não adianta colocar a armadura de Saul em Davi para vencer o gigante. Não vence, piora. Você vence o diabo com as armas que Deus te deu. E você tem o Espírito Santo de Deus. Você está me entendendo? Diga amém. Deixe que as pelejas da sua vida e as batalhas que estão ao seu redor sejam enfrentadas pelos carros e os cavalos de fogo do Senhor que estão pelejando a seu favor. Você não está sozinho. Ainda que ninguém na sua casa saiba da sua solidão interior. Preste atenção nisso, querido. Às vezes a gente fala de solidão e pensa numa pessoa que mora sozinha num quartinho. Os maiores solitários são os que moram no meio de grandes comunidades. Você pode estar sozinho na sua história, querido. Ninguém sabe a solidão interior que você está vivendo por conta das batalhas que você travou e das que estão por vir. Mas eu quero afirmar para você, maior e mais numeroso é o exército do Senhor que está a seu favor. Ainda que o seu pelotão te deixe sozinho, basta uma palavra de Deus e os montes tremem. Deus não precisa de muitos para vencer. Ele só precisa da tua fé. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Feche os teus olhos. Eu quero orar por homens e mulheres que quebraram aliança com Deus. E os motivos não importam. Não importa por quê, por favor. Mas você quebrou sua aliança com Deus. E você sabe que a sua oração não está subindo. Porque você não sente a presença de Deus na hora que você está orando. Está quadrada. O teto está de bronze. E a culpa não é sua. Você só precisa deixar que Deus nessa noite retire as vendas dos seus olhos. E coloque de novo o anel no seu dedo. Eu quero orar por pessoas que se desviaram do Evangelho. Se desviaram da graça. E ainda que você esteja frequentando igrejas, irmãos, isso não faz a menor diferença se a igreja não está dentro de você. Eu quero orar por pessoas que por motivos terríveis, que não dá para listar agora, disseram, ai, não dá para mim mais. Ai, eu vou abandonar. Ai, essa casa não dá mais para mim, não dá para seguir Jesus. Mas que hoje entenderam que Deus não te deixou nunca. Ele continua ao seu redor. Eu quero orar também por pessoas que nunca fizeram uma oração dizendo que aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Pastor, eu creio. A Bíblia diz que o diabo crê e treme. Não basta crer, tem que confessar. E não basta confessar em secreto. Porque aquele homem que confessa Jesus publicamente no dia do juízo vindouro, segundo a palavra de Deus, este também Jesus o confessará diante do Pai, dizendo, vinde benditos do meu Pai. Mas aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que não confessou publicamente que é filho de Jesus Cristo de Nazaré, esse dirá no dia do juízo final, Senhor, em teu nome eu cantei na igreja, em teu nome eu ofereci cestas básicas, em teu nome eu fiz coisas espirituosas, e Deus lhe dirá, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, é o que diz a minha palavra.
Então hoje, querido, talvez você queira tomar essa decisão. Eu quero ter a honra de orar por você. Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado dessa escuridão, e é por isso que eu te espero, e é por isso que